Olha, investir em imóveis, para muita gente, esse sonho parece algo distante, né? Coisa de quem já tem um monte de dinheiro no banco. Mas e se a gente dissesse que a verdadeira chave para abrir essa porta não é o dinheiro, e sim a estratégia certa? Essa é a famosa pergunta de 1 milhão, né? Dá para entrar no mercado de leilões com pouca grana ou até sem nada? E a resposta, olha, pode surpreender muita gente, porque não só é possível, como já existe um caminho testado e aprovado, que valoriza muito mais o que se sabe do que o que se tem na conta bancária. A primeira coisa, então, é uma virada de chave na mentalidade. É preciso esquecer aquela ideia de que é só chegar com um caminhão de dinheiro. No universo dos leilões, a verdadeira chave mestra é o conhecimento. É o conhecimento que vai abrir portas que, acredite, só o capital financeiro não consegue nem destravar. E para mostrar que isso não é só teoria, que não é papo de livro, vamos dar uma olhada na jornada de uma pessoa que transformou essa ideia em realidade. Alguém que começou literalmente do zero, só com a vontade de aprender. Essa frase da Priscila Perini que a gente está vendo diz tudo, né? Eu não tinha dinheiro nem crédito, eu só tinha conhecimento. Ela não começou com nenhuma vantagem financeira de jeito nenhum. O primeiro e maior ativo dela foi justamente o conhecimento que ela foi acumulando ali, só de olho no mercado. E aqui está o mapa da mina, o passo a passo. Tudo começou com uma sacada. Ela era estagiária de direito e percebeu que os descontos nos leilões eram gigantescos perto dos preços que a mãe dela, que era corretora, conseguia no mercado. Qual foi o primeiro passo? Bom, ela começou a usar esse conhecimento para assessorar outros investidores, ganhando uma comissão de 5 a 10%. E a grana? O capital para começar. Veio daí, dessas comissões. Ela foi reinvestindo tudo até ter o suficiente para comprar o primeiro imóvel dela. E hoje, o resultado é impressionante, quase 200 arrematações. O conhecimento não foi só a porta de entrada, foi o motor que fez tudo isso acontecer. Beleza, agora vamos para a parte prática. Vamos abrir o manual. Como é que se replica um caminho desses? Quais são as estratégias exatas para quem tem pouco ou, quem sabe, nenhum capital para dar o pontapé inicial? Existem basicamente 4 portas de entrada. A primeira, oferecer assessoria, exatamente como a Priscila fez. A segunda, usar as opções de financiamento, e a gente vai ver que aqui elas são bem diferentes. A terceira, aproveitar o parcelamento que a própria justiça oferece. E a quarta, que é uma das mais poderosas, formar parcerias estratégicas. Vamos focar agora nas duas que talvez sejam as mais acessíveis para começar. Olha, essa aqui é uma das ferramentas mais incríveis. Pensa só. No mercado tradicional, a regra é ter uns 20% do valor do imóvel para dar de entrada, certo? Pois bem, em alguns leilões da Caixa, essa barreira despenca para apenas 5%. 5%! Isso muda o jogo completamente para quem tem pouco capital guardado. Outra tática super inteligente é a parceria. É o famoso juntar a fome com a vontade de comer. Uma pessoa entra com o dinheiro, a outra entra com o conhecimento técnico, com a análise. É uma combinação que pode ser explosiva, mas, é claro, exige o mesmo cuidado que qualquer grande negócio. E aqui, atenção, vem o alerta crítico. Uma parceria dessas é como um casamento, mas um casamento para aquele imóvel específico. Se o sócio escolhido tiver problemas financeiros, se o nome estiver sujo, as dívidas dele podem acabar respingando no imóvel, impedindo a venda e travando todo o investimento. É por isso que analisar o parceiro é tão, mas tão crucial quanto analisar o imóvel em si. Bom, mas a gente sabe, né? Onde tem oportunidade grande, também tem risco. E a linha que separa um lucro espetacular de um prejuízo bem doloroso é, na verdade, bem fina. Ela é definida por alguns erros cruciais que precisam ser evitados a qualquer custo. E talvez o passo mais importante de todos seja este aqui, a análise de viabilidade financeira. Um erro nesse cálculo é praticamente irreversível. É nessa conta, nesse papel, que se descobre qual é o teto, o lance máximo que se pode dar para que o negócio ainda valha a pena. Pagar a mais, movido pela emoção do momento, é a receita certa para o prejuízo. E por que isso? Porque o preço de um imóvel de leilão vai muito, mas muito além do lance que se dá. A melhor imagem é a de um iceberg. O lance é só aquela pontinha que a gente vê fora d'água. Por baixo, escondido, tem a comissão do leiloeiro, os impostos, os custos com documentação, tem condomínio e IPTU que precisam ser pagos, uma reforminha básica, enfim, cada um desses itens tem que estar na ponta do lápis, na planilha, para saber se o negócio fecha no azul. Então, para resumir, os 3 maiores destruidores de lucro para quem está começando são esses. Primeiro, não ler o edital com atenção e de repente tomar um susto com uma dívida que não estava no radar.
Segundo, deixar a adrenalina do leilão tomar conta e dar um lance maior do que o que a planilha permite. E o terceiro, que é curioso, é o contrário. Ser pessimista demais, achar que tudo vai custar uma fortuna e acabar perdendo uma ótima oportunidade por não ser competitivo. Dominar esses 3 pontos é o que separa amadores de profissionais. Ok, agora que a gente já sabe como jogar e o que evitar, vamos ao que realmente interessa. Qual é o potencial de retorno? Qual a lucratividade real disso? E olha, os números podem surpreender. Esse gráfico aqui revela uma coisa muito interessante, quase um paradoxo. Uma compra à vista, pagando tudo de uma vez, pode gerar um lucro líquido excelente, ali na casa dos 45%. Agora, olha que loucura. Uma compra financiada pode passar dos 100% de lucro. Ué, mas como assim? A resposta é simples, porque o valor que de fato saiu do bolso no início foi muito, muito menor. A mecânica por trás disso é bem simples, na verdade. Numa operação financiada, o investidor desembolsa a entrada e paga algumas poucas parcelas. Aí, quando o imóvel é vendido, o dinheiro dessa venda é usado para quitar o resto do financiamento com o banco. O que sobra é o lucro. E como o investimento inicial foi bem baixinho, a rentabilidade sobre aquele capital que foi investido, bom, ela vai lá para a lua. E esse número aí, mais de 12 mil. É a quantidade de alunos que a Priscila Perini já ensinou. O que isso mostra? Não só que tem muita gente interessada, mas que esse mercado, que antes era visto como uma coisa de outro mundo, super inacessível, está se profissionalizando cada vez mais. No fim das contas, a mensagem principal fica muito clara. O que impede a maioria das pessoas de entrar nesse mercado não é o saldo na conta bancária, é a barreira do medo. E esse medo é alimentado principalmente pela falta de informação, pela falta de conhecimento sobre como o processo todo realmente funciona. Então, no final, o mercado de leilões se revela um campo cheio de oportunidades para quem tem a estratégia certa. A pergunta principal muda. Deixa de ser, será que existe dinheiro para isso? E passa a ser, existe a disposição para aprender? O grande segredo, como a gente viu, é o conhecimento. A questão que fica é, qual vai ser o próximo passo?